Mas ouvindo ele isso, Lucas 18, 23, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus, aliás, no reino de Deus, os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso lhe disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Irmão Rubens, você foi casado 3 meses com aquela esposa, irmão Rubens. Você está em adultério. Você largou a mulher que foi casado. Amado, eu não posso nem falar a verdade aqui para você, que se eu falar, eu prejudico muitas pessoas que não tem nada a ver. Eu prefiro ficar na minha e levar tudo sozinho sobre as minhas costas. Mas o que eu fiz, na verdade, ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disseram-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. Havendo-o açoitado, matarão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. E estas palavras eram-lhe encobertas, não percebendo o que o Salvador lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, está passando. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que as pessoas diziam para aquele cego de Jericó para ele se calar? Porque o cego de Jericó não era de Israel. Não tinha direito à herança, não tinha direito a Jesus, não tinha direito a nada dessas coisas. Mas Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era muito rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isso, amado, gostoso não é que Jesus era gostoso, igual você acha hoje um artista gostoso ou gostosa. Quando fala gostoso, é com gosto. Entende, amado? Quando você vai ler a Escritura com a mente podre, com a mente humana, você vai ver nessa humanidade que ímpio é quem é pecador. Na verdade, não é. Ímpio é quem não tem amor ao próximo. Você vai ver que gostoso é aquela artista do cinema ou aquele artista da novela, que é o gostoso ou a gostosa. Você vai ver coisas desse tipo. Vai ver que sodomita é quem pratica sexo desenfreado. Por quê? Porque o sentido dessas palavras foram blasfemados, modificados, colocados em lugar de. Mas gostoso é com gosto, com carinho, entendeu? Com amor, tá certo? E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor:
Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ha, ha, ha. Zaqueu compreendeu a lei de Deus, amado. Zaqueu quis seguir Jesus de verdade. Zaqueu pretendeu seguir Jesus de verdade. Pergunta. Procure e me fala. A partir daí, Zaqueu montou para ele uma denominação? Qual era a denominação de Zaqueu? A partir daí, Zaqueu passou a frequentar um templo? A partir daí, Zaqueu pegou uma carteirinha de membro de uma denominação? Na época existia o saduceus e os fariseus. Pergunta, Zaqueu passou a ser membro dos fariseus ou dos saduceus? Em qual denominação ele foi se apresentar após aceitar Jesus? Não, ele reconheceu a verdade. Ele logo sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que repartir aos pobres. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele repartiu, pegou a metade do que ele tinha e repartiu. Ele entendeu o plano da salvação, ele entendeu a lei de Deus, ele entendeu a redenção que há em Jesus, ele entendeu tudo. Você acha que aceitar Jesus, amado, é falar aceitei Jesus e agora receber oração na sua cabeça? Se você pensa que aceitar Jesus é isso, meu amado, me perdoe eu ser sincero com você, mas você está terrivelmente enganado pelo sistema religioso que está aí. Aceitar Jesus, aceitar o sacrifício dele é obedecer, amado. Zaqueu aceitou Jesus. Amado, a palavra nossa é coisa muito falha, muito vaga. Não é porque você diz eu aceito Jesus, eu estou arrependido e chora, e alguém bota a mão na sua cabeça e faz uma oração, que agora você vai para o céu, não, meu amado. Se você está pensando que vai para o céu por causa disso, amado, eu tenho uma triste notícia para te dar, de acordo com a Escritura, e não com a podre da Bíblia, mas com a Escritura Santa, que está aqui, ó, no livro Bíblia. Você está totalmente enganado. Aceitar Jesus não é chegar ali, levantar a mão e falar aceito Jesus. Aceitar Jesus, um bom exemplo, é o que Zaqueu fez. Zaqueu aceitou Jesus. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação à sua casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que falou que este também é filho de Abraão, amado? Porque você também é filho de Abraão. Nós todos somos filhos de Abraão, da forma que o Salvador falou para Zaqueu. Zaqueu não era filho de Abraão, da sequência, da linhagem de Abraão. Você também não é, nem eu. Mas em Abraão são benditas todas as nações da terra, em Jesus, Yahushua Hamashia. Você está entendendo, meu amado? Nós somos benditos como nação brasileira, em Abraão, pelo sacrifício do Salvador. Quando você aceita o sacrifício do Salvador, você aceita fazer como fez Zaqueu. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, roubado alguém, restituo quadruplicado. Se eu tirei de alguém 10, eu dou 40. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio salvar e buscar os brasileiros, os americanos, os franceses, os italianos, os de fora da casa de Israel, porque Israel já era dele. Israel é dele e basta reconhecer ele para ser dele. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe, olha, eu vou partir, vocês negociem isso que eu estou te dando, até que eu volte. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós.
E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamassem aquele servo, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo tu fostes fiel. Sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse: Mau servo, pela tua boca te julgaste, sabias? Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e que cego o que não semeei, ou seja, que colho o que não semeei? Por que não metestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. E disse-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que me quiseram que eu reinasse, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e matai-os diante de mim. 11h27, tem mais 2 minutos e um pouquinho, dá para falar um pouquinho. Amado, logo após a passagem que ocorre com Zaqueu, em que Zaqueu entrega tudo de si, ou seja, as coisas materiais dele, ele reparte com os pobres a metade, e no que ele defraudou, ele agora dá 4 vezes mais. Após essa ação, o Salvador fala uma parábola sobre esse mesmo assunto. Na Bíblia, ela está dividida pela epígrafe para te induzir ao erro, para achar que é outra coisa que ele está falando, para você não associar essa questão dessa parábola com a passagem de Zaqueu. Mas ele está agora exemplificando o que Zaqueu fez através de uma parábola. Quando ele fala negociar as minas, as riquezas aqui na terra, ele não está falando em emprestar juros, jamais ele falaria isso. Ele está falando em dividir, em dar aos pobres, para poder ter mais. Emprestei, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Emprestei quer dizer, distribuí, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Ele diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus vos retribuirá. Então, quando ele está dando esse exemplo dos servos e das minas, ele está dizendo justamente dele próprio, do Salvador. Tá certo? Que lá na glória vai nos encontrar e vai ver que nós negociamos o que é dele, o que é dado para nós, o que nós temos para negociar. Então nós temos que negociar. Como nós vamos negociar? Colocando no banco para render juros? Não. São os bens materiais. Nós vamos repartir como Zaqueu repartiu. É por isso que ele colocou essa parábola colada em Zaqueu, para exemplificar em parábola o que ocorreu com Zaqueu. Você não entendeu, amado?